Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso videocast Além do Software. O que você vai encontrar nesse videocast? Aqui a gente vai falar sobre o cotidiano de uma empresa de tecnologia, principalmente as desenvolvedoras de software. Vamos tratar de assuntos como governança, gestão estratégica, mas antes de todos esses assuntos sérios, eu estou aqui com os nossos convidados de hoje, que é o Iagor. Ele é o coordenador de Growth hoje no laboratório de inovação, Speed Lab, né, Iagor? E também estou com o Renan, que é um especialista em soluções financeiras e bancárias. E antes deles falarem um pouquinho, deixa eu me apresentar, sou o Jonathan Santos, diretor de mercado na TecnoSpeed, e vamos bater um papo hoje sobre Black Friday. E esse assunto que permeia software houses, talvez de maneira lateral, ou talvez de maneira não tão incisiva, mas que faz parte também do dia a dia de uma software house. Mas para a gente começar esse assunto, eu quero dar boas-vindas aqui para os nossos convidados e também convidar eles, desde já, a contar alguma situação inusitada que ocorreu lá na operação, na unidade que vocês trabalham, compartilhar isso com a gente, que vai além do software. Vai lá, Iagor, seja muito bem-vindo. Inaugura aí essa nossa sessão. Obrigado, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês. Até no ritmo de Black Friday, pensando em vendas, uma situação muito engraçada que acontece com a gente. Lá engraçada não, muito, muito satisfatória, na verdade. É que todas as vendas são muito comemoradas. Então, cada venda que sai, independente do valor, a gente tem muita satisfação em ver aquilo se tornar um negócio, termos mais clientes. Só que ultimamente a gente tem uma comemoração especial, um dos nossos consultores lá que tem tido uma performance muito, muito bacana. Ele tem uma dancinha da comemoração, então todas as vezes que essas vendas acontecem, a gente posta essa dancinha lá na ferramenta, lá no Slack, e todo mundo fica bem feliz e aquela energia da dança contagia todo mundo. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque vai além do software, a venda é um ponto importante, tem a ver com a Black Friday e também mostra como que a equipe está conjunta comemorando os resultados. Boa, é os bastidores, né? A galera não vê o que está rolando nos bastidores. Exato. Boa, Iagor, legal, muito bom. Renan, e aí? Lá ainda no comercial, a gente trabalha com soluções, a nossa área lá com soluções de meio de pagamento e integrações bancárias. Então é quase que toda semana tem alguma pessoa pedindo empréstimo pra gente lá. Então o cara vem, acho que ele vê Plug Bank lá, ele entra para pedir empréstimo. Confunde com outro nome. Os nossos consultores atendem lá. Se tivesse um produto de empréstimo lá, Olha aí, ter bastante lead. Fica a dica, né? Levar para o laboratório. Boa, boa. Legal, gente. Bom, a gente tá aqui hoje para discutir Black Friday, né? E assim, uma das coisas que pode passar talvez desapercebido para software house mesmo, né? E eu não vejo tanto movimento da software house falando, ou empresa de tecnologia falando sobre Black Friday, né? E como se preparar para uma Black Friday e tal. Talvez porque aí eu não sei dizer, né? Vou pedir a ajuda de vocês, né? Mas talvez porque a venda de software não é tão expressiva assim na Black Friday, né? Não sei dizer. Mas o fato é que o software é uma engine muito importante em todo esse movimento de Black Friday, né? E eu queria, Iagor, que você desse uma palhinha pra gente aí, você que trabalha com produto conectado a marketplaces, né? Como é que você vê esse movimento de Black Friday agora, esse momento específico, né? Como é que esses softwares estão se preparando? Como é que você vê esse movimento do mercado pensando em Black Friday? Legal, Jonathan, boa pergunta. O varejo ele tem cada vez mais se preparado para estar presente no digital. Isso é fato. Principalmente pós-pandemia, né? Exato, esse era um ponto que eu ia comentar. No pós-pandemia, durante a pandemia, houve essa movimentação muito urgente e necessária para que o varejo pudesse estar cada vez mais presente no digital.
porque as pessoas não podiam mais sair, tinham todas as restrições que a gente já sabe. E com isso, potencializou um movimento que já estava acontecendo naturalmente. Então, antes dessas lojas, desses sellers irem diretamente para vender no digital, tendo seu próprio e-commerce, ou até mesmo estando conectados ali com um marketplace, eles foram para canais mais acessíveis. O próprio Instagram, WhatsApp, que são canais onde as pessoas já estão acostumadas a transitarem, né? Tem um fluxo de pessoas que são potenciais consumidores ali muito alto. E a partir dali começaram a estruturar o seu ambiente de vendas online. Então o primeiro passo foi partir para as redes sociais de uma forma mais intensiva. E aqueles que conseguiram estruturar isso de uma forma bem feita e viram um retorno desses canais, começaram a procurar outros ambientes de venda e começaram a estruturar um pouco mais todo o escopo da empresa, né, do varejo, para poder estar presente também não só nas redes sociais, mas também em e-commerce, né, tendo o seu próprio e-commerce, sua loja online e conectado em marketplace. Resumo, o cara corre para vender, não posso mais deixar de vender, depois organiza a casa. Exatamente, é aquela história. Preciso vender mais. Comecei a vender mais, não quero saber por onde eu vou vender mais, eu preciso vender mais. E o digital possibilitou isso para essas lojas do varejo. Legal, Iago. E é bem interessante esse ponto que você está colocando, porque eu tenho um caso na minha família. Meu cunhado tem loja de roupa masculina. E, assim, numa galeria, né? Um mini shopping. Sim. E, ele nunca quis vender online. Eu falava pra ele, cara, eu gosto de ir lá, os clientes vão lá, eu troco uma ideia e tal. Essa visão, né? Mas aí veio a pandemia, cara. E aí, né? E ele tomou um baque grande nesse sentido. Mas aí vai aquela correria. Abre Instagram, como você falou. Exato. Tenta chamar os clientes no WhatsApp e fazer algum movimento ali, porque de fato esse foi um baque. E puxando esse gancho, Iago, a loja do meu cunhado é uma loja pequena. Sim. De uma galeria pequena. Onde o que ele via ali era o tráfego, né? O tráfico não, tá, gente? O tráfego de pessoas ali é onde ele conseguia atrair os seus clientes, né? Se viu num ambiente totalmente diferente. Totalmente. Porque agora, como é que essas pessoas estão transitando, né? Aí abre um Instagram na correria, abre um WhatsApp na correria, começa a vender, mas como é que vende, como é que recebe e tal, totalmente descontrolado. Exato. E pelo que você está falando, então, o segundo passo dessa galera é agora trazer algum tipo mais de gestão. Exato. Até trazendo alguns números, existem pesquisas que estimam que cerca de 84 milhões de pessoas, né, são usuários ativos de e-commerce no Brasil. Ou seja, a gente pode considerar que o teu cunhado que tem a loja, ele via aquele pessoal passando na frente da loja dele. Agora ele tem acesso a esses 84 milhões de pessoas. Então, isso traz escala, traz mais resultado, mas também traz alguns desafios de gestão. De gestão e de organização da empresa em um ambiente que ele não está muito acostumado e que possui regras diferentes, parceiros diferentes, muitos parceiros que vão se tornar talvez sócios, outros que vão talvez gerar algumas dificuldades para organizar esse processo. Mas existem ferramentas, existem formas e a gente está aqui para falar disso também. Legal. E aí a gente falando sobre a gestão, né? Não dá para falar de gestão e não passar pela forma de recebimento, né? Exato. O que você enxerga como o maior desafio dessa galera que está, como o Iago falou, né? Tá popularizando cada vez mais a venda pelo digital, né? É uma das grandes características da Black Friday, não é só o digital, mas em grande parte eu acredito que não sei se você tem algum número aí, Iago, mas que cresce mesmo as vendas, a gente vê que é no meio digital, né? Mas o que você está vendo, Renan, na área do recebimento, né, do financeiro, dessa movimentação também dos pequenos indo para o meio digital? Eu acho que o principal é organização. E o segundo é fraude. Organização porque quando, lá no começo, quando os e-commerces começaram a crescer, uns 10 anos atrás, o grande desafio do momento era você conseguir criar uma operação omnichannel, né? Hoje, com o advento dos marketplaces, ficou mais fácil, porque você não precisa montar toda a operação. O marketplace ele te entrega isso muito pronto.
Uhum. Ele te entrega ponto de coleta, ele te entrega logística, ele te entrega a divulgação. Isso tudo era feito na mão, né? No e-commerce isso tudo é feito na mão. Então, é muito rápido para um cara que nem da loja, ele daqui um mês ele tá vendendo nos marketplaces e conseguir fazer venda e venda e venda. Não dá tempo de um cara pequeno se organizar. Então, os marketplaces têm taxas, eles têm políticas, eles têm uma série de coisas ali que você acaba tendo um trabalho de gestão ali para organizar. Uhum. E principalmente a conciliação de tudo isso. Porque o cara tá acostumado a receber na maquininha do banco, caindo tudo na conta lá, sem conciliar. Daqui a pouco ele começa a receber do Mercado Livre, daqui a pouco da Shopee, vai vindo dinheiro de tudo quanto é lado. E se você não organizar tudo isso, fica tudo bagunçado. Ou então você vai ter um trabalhão ali para todo dia ficar apurando, né? E se não tem essa organização, não vai ter gestão de custo, não vai ter margem, não vai ter nada disso. Então, é muito comum a empresa sair vendendo e esquecer de fazer aquela retaguarda. Então, essa conciliação, essa organização toda, ela é fundamental. Porque, por exemplo, né, o depósito do recebimento por cartão na maquininha ele é feito uma vez por dia. Uhum. Você não sabe o que veio ali. Sim. Tem antecipação, tem um monte de variáveis ali no meio do processo, né? A venda por cartão ela envolve muitos players, inclusive. E o segundo é fraude. Quando se vai para a rede social vender, o número de fraude ele é maior. Porque o marketplace, muitas vezes, ele tem a proteção antifraude, Uhum. né? Ele já cuida do chargeback, ele já cuida de tudo isso. Na rede social, muitas vezes o cara vai vender por um link de pagamento, ele vai vender por Pix, né? E com a pandemia, digitalizou-se os meios de pagamentos, né? Muita gente foi para o Pix, bancarizou-se muita gente e com isso veio a fraude. Então, o cliente vai comprar pela rede social e vai pagar com cartão de terceiro, que daqui um tempo esse chargeback vai vir e o cara já entregou, já sumiu com o produto. Uhum. Então, esse é o segundo ponto de preocupação também quando a gente fala especificamente de rede social. Que aí não, o cliente ele não tem essa proteção. Por mais que às vezes a gente pense assim, mas eu estou pagando uma tarifa do cartão de crédito ali no meio de pagamento, ele é responsável por isso. Ele não é diretamente responsável. O chargeback vai vir para você vai precisar se defender e muitas vezes vai perder. Às vezes vai precisar de um advogado para entrar com o processo. A fraude no meio digital, isso a gente nem começou a falar de Pix, né? Que aí a gente vai falando de chave estática, de fraude de comprovante de pagamento, etc. Eu estou falando só da parte de venda na rede social. Mas se a gente começar a ter um volume muito grande, isso tudo se perde. Entendi. Na verdade, então, assim, acho que é consenso entre vocês dois que um dos grandes desafios, tendo essa popularização da Black Friday, e aí, né, consequentemente também do comércio eletrônico, o lance é a gestão. Exato. E esse é um dos grandes desafios. Então, como é que eu vendo, mas eu não perco o controle das vendas? A Black Friday, eu faço Joe, uma gestão. ela amplifica tudo isso. Exato. Ele é um ponto do ano, né? Exato, porque se você tem uma má gestão ali de tudo isso, quando vem a Black Friday, isso amplifica. E não dá para falar que um pequeno varejista, por exemplo, ele tem capacidade de contratar gente para Black Friday, né? Então, a Black Friday ela aumenta um problema. Fica mais que já existe, existe. esse problema, né? Porque aumenta o volume, né? Tá. E em termos de soluções, né? Porque a gente tá falando aqui do problema e tal, isso ocorre e tal. Mas o que vocês veem em termos de alternativas para resolver para mitigar pelo menos esse desafio aí, né? Grande. Sim. Existem problemas, desafios que vão para além do varejista também, né? Existem desafios voltados para a software house, para a Black Friday também, que é como como a software house vai fornecer soluções para esse varejista. E aí, esse é o grande desafio e por isso que a gente fala de estar conversando aqui para além do software, porque a software house está sempre preocupada, né, em como ela vai entregar o melhor software possível, como que ela vai escalar o negócio dela com aquele produto que é o software dela. Mas essas soluções, né, que a gente tá para trazer aqui, elas acabam sendo complementares ao ERP.
Então, nesse sentido, existem várias soluções que a gente pode trazer. Por exemplo, uma ferramenta que consiga centralizar todos os canais de venda. É uma alternativa muito interessante para que a software house não se preocupe o tempo inteiro em estar buscando canais para apresentar para os clientes dela. E isso acaba se tornando também uma estratégia não só de reter e atender os clientes, mas também de abertura de mercado. Você tendo 80, 70 canais disponíveis, com uma integração, com uma aplicação apenas, você consegue atender sua carteira, porque os principais canais estarão disponíveis, e você abre mercado buscando novos clientes também. Soluções que possam estar integradas ao ERP e que forneçam uma loja online é um tipo de solução que pode tirar esse varejista da rede social, como o Renan trouxe, de estar correndo riscos e colocar ele num ambiente seguro, integrado, com uma gestão centralizada. E um ponto muito importante para além da carteira, boa parte dos varejistas atualmente eles não possuem ERPs, os pequenos varejistas. Então, ter uma estrutura de gestão de vendas, de e-commerce, o Renan pode falar também um pouco sobre checkout, né, meios de pagamento, é essencial para que a software house não só se mantenha, mas também cresça, abrindo o mercado e buscando novos clientes. Porque, como eu disse, boa parte desses pequenos varejistas não possuem ERP, eles estão fazendo a gestão meio que manual, estão com a lojinha no WhatsApp, estão com uma lojinha no Instagram, tem gente vendendo no TikTok, fazendo live, mas eles não conseguem centralizar tudo isso. E o ERP é uma ferramenta fundamental para que essas informações estejam centralizadas. E as outras ferramentas que a gente está falando aqui vão potencializar mais ainda, gerando mais segurança para o seller. É legal porque esse é um argumento de venda de software, né? Exato. O cara que tem esse argumento e chega numa lojinha pequena, né? Cara, você vai ter um problema sério na Black Friday. Na verdade, você vai aumentar o teu problema, se você já tem problema hoje, você vai aumentar o teu problema, e a tua solução, ou uma das formas de resolver isso, primeiro é você centralizar essa gestão. Exato. E já existem soluções para isso. Você acredita que esse é o caminho, Renan, no sentido dos desafios que você colocou em termos de tanto de gestão quanto de fraude, é a centralização da gestão? Sim. Esse ponto, ele também, complementando o que você falou, ele é um ponto de retenção também. Por quê? O RP que não está integrado com o Marketplace, com os e-commerces, plataformas, etc., ele abre espaço para outro player entrar na carteira. Exato. Porque muitas vezes o cliente do software, ele começou a vender, ou ele está vendendo aos pouco ali. E aí ele precisa integrar. O que ele vai fazer? Ele vai procurar outra plataforma, se o e-commerce não tem. Então ele vai para uma plataforma específica de integração com o Marketplace. Ele abriu a carteira. Ele olhou para outro cara do mercado, quando o RP não tem. Peraí, só para entender. Você diz assim, o cara, o lojista, ele vai para uma plataforma, um marketplace. Ele começou vendendo Marketplace. Tá. Começou a vir pedido. Tá, vamos nomear, aqui a gente não tem problema com falar o nome de marketplace, tá. Então vamos nomear pra gente ter... Começou a vender na Shopee. Claro. Começou a vender na Shopee. Ele foi lá, criou os anúncios, começou a vender na Shopee. Começou a vir venda, cair venda. E ele tem o RP lá que ele faz o estoque dele lá. Tá. Ele vai começar a baixar esses pedidos. Então cai o pedido para ele, vai lá abaixo no estoque. Chega uma hora que isso não dá conta. Ele vai começar a fazer 10, 20, 30 vendas por dia e vai ficar o dia inteiro só organizando isso tudo. Exato. Aí ele vai procurar o quê? Eu preciso que o meu RP esteja integrado. Por quê? Porque tem a parte de também dele mandar os produtos para lá. Se o cara tem bastante produto, ele pode... vendendo um negócio que acabou o estoque, por exemplo. Ou então para ele, por exemplo, loja de roupa, o cara recebe uma coleção, ele tem que subir tudo na Shopee, ele tem que subir tudo no Mercado Livre, ele tem que subir tudo na Amazon. Tem que fazer manualmente, sozinho, cheio de trabalho. Exatamente. Entendi. Então ele vai procurar uma ferramenta. E aí, às vezes, ele tá pagando lá R$400 de mensalidade pro RP, e ele chega pro dono do RP e fala, eu preciso que meu RP esteja integrado com a Shopee. O cara fala, não tem. Ele vai procurar uma plataforma, que muitas vezes ele vai pagar mais, R$500, R$600 de mensalidade, para poder ter integração, para poder fazer esse trabalho. Um ponto importante, só para aproveitar esse gancho teu, muitas vezes essas plataformas que fornecem essa integração, elas também são RP.
Entendi. E a software house risco. e a software house está entregando o Isso. cliente dela na mão de um concorrente Isso. por falta de uma integração. Isso. Entendi. E o cara não vai dar conta de fazer essa integração, porque quantos marketplaces a gente tem integrado no 78. 78? Vai vir o cliente vai pedir um negócio que ele não tem. Porque às vezes o cara atende um segmento específico que vende num outro marketplace específico. Uhum. O cara atende varejo de roupa, ele vai querer a Shein, ele vai querer esses marketplaces mais fortes em roupa. Sim. O cara vende peça de carro, ele vai querer Mercado Livre. O cara vende produto, capinha de celular, ele vai querer Shopee. Então, é muito, muito plural esse ramo. Então, abre espaço, né? Então, essa dor, algum momento ela vai acontecer. Eu já conversei com clientes nossos que relatam isso. Uhum. Eles sabem o momento certo que o RP deles entra num cara que atende marketplace, porque é aquele ponto onde não tem mais como fazer gestão sem software. Em geral, ou porque o volume cresceu muito, ou porque ele está diversificando o canal. Isso, exatamente. E aí, cara, não é só pegar da Shopee e lançar no meu RP. Agora eu tenho que pegar do Shopee, do Mercado Livre, da Amazon e tem que lançar no meu RP. Exatamente. E cada um tem um jeito de pagar, de receber. Tarifa diferente. E além disso, cada a gestão de pedido estoque pode ter uma tarifa diferente. Exato. Então, tudo isso fica desorganizado. Certo. E aí entra a questão do pagamento junto. Porque o cara começa a vender em vários lugares diferentes e aí precisa conciliar tudo isso, né? Precisa conciliar tudo isso, ter uma organização, porque cada um vai cobrar a sua tarifa específica. Se o cara está trabalhando, vou dar um exemplo, o cara tem todos esses atendimentos ali, mas na loja física tem uma maquininha do banco. Essa maquininha do banco não está integrada no RP. Então, ele tem que ir lá e lançar a venda manualmente. Essa venda vai vir para a conta do cara de forma não conciliada, porque vai cair lá o somatório das vendas do mês junto com as antecipações do cartão naquele dia. O cara já perdeu o controle do fluxo de caixa Descontos, estornos. Exatamente. Vai dar um chargeback, às vezes, no meio da venda live e nem vai ter controle disso. Ou seja, a centralização, de fato, é o primeiro caminho para ele ter gestão. Eu acho que é o cenário ideal, né? Quando ele tem ali os meios de pagamento dele integrado com o RP, porque a gente está partindo do pressuposto que se ele está usando um RP, ele está fazendo controle de fluxo de caixa, contas a pagar e tudo mais. Boa. Bom, olhando para esses desafios, então, né, e esse caminho aí que vocês estão dando, que é um caminho da gestão, e que, pelo que eu estou entendendo, a Software House pode navegar nesse desafio como uma oportunidade. Exato. Porque se o RP dela, né, o sistema de gestão tiver esses recursos para centralização e também para conciliação, consolidação desses números, ele já tem um diferencial para aumentar o ticket médio dele. É isso que eu estou entendendo. Aumentar o ticket médio, fazer uma proposta mais interessante, porque às vezes ele pode, de repente ele perde na mensalidade, mas ele ganha na tarifa do meio de pagamento. Entendi. De repente ele perde de um lado, mas ele ganha no outro. Né? A gente pega exemplos aí. Vou usar um caso de um RP, o Boing, que é um RP que muita gente que usa Marketplace usa. Uhum. O Boing tem uma infinidade de serviços, inclusive conta digital, meio de pagamento, integração bancária, integração com Marketplace, tem tudo lá dentro. Uhum. Então o mix de serviços que a Software House pode oferecer para o cliente fica bem maior. Legal. Muito bom. Bom, eu acho que aqui começa a ficar mais claro, então, esse cenário da Black Friday e como que a empresa de tecnologia ela se posiciona, mas principalmente ela tira vantagem. Não é só vender o software, Black Friday, então tem que vender meu software com 50% de desconto. Na verdade, não é necessariamente dessa forma. É o que eu estou entendendo, tá? Vocês me corrigem se eu estiver enganado. É se posicionando de forma que ela resolva um problema que o cliente, antevendo um problema que o cliente dele vai ter, ou até um prospect, né? Com essa argumentação. Você vai ter esse problema, cara. E a Black Friday vai potencializar esse problema. Agora, se você tiver o meu sistema de gestão, conseguir agrupar tudo isso, você vai ter mais gestão, mais controle e vai poder ser mais competitivo e até ser mais... O teu cliente vai ficar mais satisfeito com a tua venda. Esse é o ponto, né, que a gente tá chegando aqui. Agora, em termos práticos, assim, né?
A gente falou de soluções e o Iago deu só uma pinceladinha, né? Cheiro. Existem soluções e tal. Iago, eu queria que você fosse um pouco mais prático mesmo em exemplos de soluções que uma software house pode incorporar dentro do software dela para aproveitar esse boom aí de Black Friday ou até mesmo de comércio eletrônico, de modo geral. Legal. Pode fazer o jabá, tá? Não tem problema não. Tá liberado o jabá, o merchan. Mas pegando um número aqui muito importante, para esse ano de 2024 está previsto que sejam transacionados 186 bilhões de reais. Bilhões em e-commerce e marketplace. Temos dois vieses para poder visualizar esse número, né? O de problemas, porque é muito dinheiro e se não tem uma gestão financeira organizada, é um pepino danado gerir 1% disso que seja. Mas também pelo viés da oportunidade. Como que a software house se prepara, quais são essas ferramentas. E aqui eu tô para falar do Plug for Market. Uhum. Hoje na TecnoSpeed nós temos um hub de integração com o Marketplace. E qual que é a grande vantagem, Jonathan? Atualmente, para uma software house, para qualquer empresa poder fazer uma integração com o Mercado Livre, que é um canal super conhecido, muito tranquilo de ser feita a integração individual, ela vai gastar no mínimo de 15 a 20 mil reais para realizar a integração. Então a gente está falando de um marketplace que é um dos mais conhecidos e tranquilos. Se ele for fazer do zero. Do zero. Peguei ali, documentação, vou meter o pau. A documentação está disponível, tenho dev, tenho tempo, estou aqui com recursos disponíveis para integrar, de 15 a 20 mil reais. Só que muito dificilmente esse cliente dela, ou quem ela vai prospectar, vai vender só no Mercado Livre. Esses marketplaces mais conhecidos como Shopee, Mercado Livre, a própria Amazon, normalmente são aqueles que são considerados os de entrada, que é onde as pessoas vão... Os sellers vão começar a degustar o ambiente do marketplace, principalmente Shopee e Mercado Livre. A partir daí, ele vai começar a entender melhor esse ambiente, como que funciona, ele vai se adaptar a essas regras, a tarifas, e vai se sentir mais confiante a dar próximos passos, que é conhecer outros marketplaces, buscar novas integrações, novos canais de venda. Uhum. E com isso, a software house se depara com um desafio bem complicado, que é, cara, eu preciso integrar mais canais. Vou gastar mais 15 a 20 mil por canal? Porque aqui a gente está falando só da integração, mas existem as manutenções que são recorrentes. E a melhor alternativa que existe hoje é você ter um hub que te conecte com o máximo de canais possíveis. E o Plug for Market hoje tem 78 canais. Uhum. Com apenas uma integração. E sem que você se preocupe constantemente com a manutenção. Porque toda essa logística de manutenção, de integração, de novos canais, fica a parte de quem está te fornecendo essa tecnologia. E é uma forma da software house agregar valor ao produto dela, utilizando inovação aberta, que é um parceiro que entrega uma solução completa, e a software house realiza a integração e leva isso junto com o ERP dela para os clientes. Entendi. Ali na ponta. E às vezes o cara chega lá também, né? Eu acho que o Renan falou um negócio bem interessante. Ele chega lá no pequeno lojista e fala assim, vem, usa o meu ERP. Aí o cara fala, mas o que tem nesse RP aqui? Você consegue emitir nota, você consegue receber e tal. Talvez o cara não vê muito atrativo, né? Exato. Não, eu uso aqui. Antes a gente até tinha um emissor gratuito lá do governo. Ele fala assim, tô dizendo o micro mesmo. Então ele fala, não, manda lá pro meu contador tem um software lá que emite as notas e tal. Enfim, não sei, dá os seus jeitos, né? Mas a partir do momento que ele chega com outro discurso, você não chega com um discurso de quase que de commodity. Você trivial, né? Do trivial. Você chega com um discurso de cara, você vai poder aproveitar, surfar nessa onda do digital com gestão. Porque se você for sem gestão, você tá enrolado. Se for sem gestão, você não vai conseguir sobreviver nesse ambiente aí. Porque os grandes têm gestão. Então, na verdade, ele começa vendendo o peixe dele, né? O RP dele pode começar vendendo o peixe dele por esse recurso, que é a integração com o Marketplace. É isso que eu estou entendendo da conversa, né? E aí, pelo que você falou, o Plug for Market já tem essas integrações todas homologadas, ele poderia fazer essa integração dentro do software dele. Agora, é possível também o cara falar assim, olha, eu quero validar esse mercado primeiro, Iago, antes de eu conectar com o meu RP, eu quero vender esse recurso
da conectividade aí com vários e-commerces, marketplaces, sem precisar integrar com o meu ERP inicialmente. É possível? É possível. Atualmente a gente consegue disponibilizar a solução para que a software house possa integrar, conhecer. A nossa equipe técnica também, eu acho que esse é um ponto muito importante, que nós conseguimos apoiar a software house não só no processo de integração técnico, mas sim no entendimento e conhecimento de mercado. Porque, como eu trouxe anteriormente, é um oceano que o seller e a software house está começando a navegar, que muitas vezes ele não conhece. Então, é muito vasto, cheio de informações, e a gente conseguiu, dado a nossa experiência e aprofundamento, né, com esse produto, desenvolver materiais compactos e que a software house possa consumir, orientando ela sobre como ela vender. Não só como vender, mas também como o cliente dela pode vender. Canais. Legal. Porque é muito comum que quando você tem uma solução assim, putz, eu posso conectar com 78, então me coloca assim em 50. Você não vai performar em 50. Entendi. Então a gente busca entender qual é o perfil do teu produto, qual é o perfil do teu público e dar sugestões de canais. Você tem, como o Renan trouxe, eu vendo capinha de celular, eu vendo utensílios do dia a dia. A Shopee faz muito sentido para você, tem menos taxas, você tem mais flexibilidade. Eu trabalho com decoração, Kamikado faz mais sentido. Então a gente consegue dessas orientações e fazer com que levar a informação para que a software house faça com que o cliente dela cresça de forma segura e organizada. Porque muitas vezes, se o seller vai direto para inúmeros canais de uma única vez, ele vai se frustrar, porque a performance dele vai ser baixa, ele não vai ter foco, ele não vai conseguir dar a atenção necessária, e com isso ele não vai ver o valor, porque é o mais importante no fim das contas. O seller tem que ver o valor, não só no RP, mas também na solução que está junto com o RP. Ele vai ter que vender mais. Exato. A lógica é essa, né? Ele vai ter que vender mais para poder, ou seja, tem mais tráfego de gente, tráfego de público lá nesses e-commerces, ele quer aproveitar, né, colocar a vitrine dele lá e vender mais. Então hoje ele consegue pelo menos validar isso como você está falando em termos de materiais, não necessariamente integrando já no RP dele, ele consegue usar a própria plataforma para ir lá e mostrar isso para o cliente dele, né? Isso de maneira white label. Exato, assim, exato. Coloca a marca dele. Exato. A ideia é que sempre a software house seja protagonista com as nossas soluções. Então, o Plugformite é um produto 100% white label, em que existe um painel que vai ser integrado e disponibilizado para ter uma gestão visual, né? Uma interface para ter uma gestão visual do seller, totalmente integrada ao RP. Então, uma vez que eu vendo sapato, eu tenho 10 mil SKUs de sapato, eu subo todos eles em uma única requisição, eu consigo alimentar todos os marketplaces. E quando o seller vai buscar essa informação dentro de um painel que a gente disponibiliza, ele vai ver a marca da software house, ele vai ver as cores da software house, e ele vai ver todo o fluxo que vai estar acontecendo de venda, retorno, a parte logística, não só a parte de venda, mas a parte logística, atualização de estoque para todos os canais. Legal. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque aí a gente trata o grande desafio da software house, não é necessariamente a integração, porque a gente tem plataforma que faz isso. O grande desafio é ela se posicionar, levando para o cliente dela uma alternativa, falando assim, você não tá vendo, cara, mas a hora que você entrar no digital com força, e a Black Friday vai potencializar isso, você vai ter esses problemas e seus problemas foram resolvidos. Eu tenho aqui uma plataforma que vai te ajudar a fazer essa gestão. Então, na verdade, ele antevê o problema do cliente, já leva uma alternativa, já se coloca à disposição, ou seja, ele gera necessidade ali no seller, né? E já vem com a solução. Ô, Jonathan, e uma premissa muito importante também, não só sobre o Plugformite, mas sobre os produtos aqui que a gente busca trabalhar, é que existe uma coisa que tem que estar além do software também, que é a fonte de receita. A software house não pode olhar para o RP dela como a única fonte de receita. Então, como o Renan trouxe, a mensalidade de R$400, ela é muito interessante, ela vai fazer, ela é a vaca leiteira. Mas é muito importante que em alguns momentos a software house visualize outras oportunidades para fazer com que os clientes dela vendam mais, para que ela possa rentabilizar. Então, às vezes eu estou distribuindo um módulo novo de uma integração com o Marketplace,
mas eu não estou cobrando uma mensalidade. Mas eu posso ter um share de uma tarifa, ou então um share de dos pedidos. Ele se posiciona num lugar onde o dinheiro já está rolando, né? Exatamente. Isso. E isso faz muito sentido para os meios de pagamento também. Isso. E isso é muito interessante por conta do posicionamento de valor que a software house entra. Porque é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes aquela reclamação de que sempre tem um software mais barato. Exatamente. Só que quando a gente vai para esse meio, a software house consegue sair um pouco desse posicionamento. Por quê? É aquilo que eu comentei. A hora que a empresa for para o mercado procurar uma integração de marketplace, ela não vai achar uma solução barata. E aí a software house descova daquele cliente que quer pagar 50 no sistema. Porque o sistema que tem no mercado, que é barato para esse tipo de solução, ele não funciona. Ele dá muita dor de cabeça pro dono, pro empreendedor. Então é uma puta oportunidade de se reposicionar também e colocar o sistema em outro perfil de cliente que vai abrir novos leques, que daí é onde a gente entra no meio de pagamento e nas soluções de meio de pagamento. Porque o que a gente faz lá no PlugBank a gente faz o ERP se conectar em instituições financeiras e soluções bancárias. Então, o que a gente faz lá é facilitar que o ERP leve para dentro do ERP o banco. Legal. Basicamente é isso. E aí a gente consegue abraçar todo mundo. A gente consegue abraçar o cara que emite boleto, que emite Pix, a gente consegue fazer o cara fazer pagamento de dentro do ERP, buscar título através do DDA, a gente consegue ofertar consulta de crédito dentro do ERP, a gente consegue fazer uma infinidade de processos bancários dentro do ERP. Então, isso abre espaço para o meio de pagamento. E aí a gente entra para um outro ponto, que eu vou estar recebendo pelos marketplaces, mas se eu precisar receber na rede social, na loja física, etc., isso tudo fica conciliado. Então, a gente tem soluções no PlugBank, por exemplo, que permitem que o cliente gere um link de pagamento e a hora que é pago esse link de pagamento, não é lá na tela da carteira digital que a conciliação acontece, é na tela do ERP. Uhum. De dentro do ERP, o cara gera um link de pagamento para efetuar, para que isso aconteça. De dentro do ERP, o cliente consegue visualizar se foi pago ou não foi pago, ou se o cliente acessou ou não acessou, quando que ele vai receber esse dinheiro. Então fica tudo lá dentro, né? Nós temos uma solução chamada Tecnopay, por exemplo, que o cliente, a software house, ela pode oferecer a conta digital dela e ela pode rentabilizar as transações de Pix. Então, a software house ela pode oferecer um pagamento por Pix conciliado, 100% conciliado dentro do RP, porque tudo isso vai via API, e ainda ganhar em cima da tarifa. Ela consegue negociar, por exemplo, ela vai negociar com um player que vende um ticket mais baixo, ela coloca uma tarifa menor, ela vai negociar com um player que tem um ticket maior, ela coloca uma tarifa maior. Entendi. E ela ganha fácil dos concorrentes que tem no mercado com solução parecida. O cliente já está encarteirado, né, Renan? O cliente já está encarteirado e as tarifas, geralmente, que a gente tem, elas não são personalizáveis com o segmento. Então, a gente consegue dar essa competitividade para a software house. Vai ter cliente que às vezes ela não vai ganhar nada. Uhum. Mas vai ter um cara ali que às vezes vende ticket médio de 150, 200 reais e ele consegue cobrar 2, 3 reais uma tarifa de Pix, 1,50. E o cara vai pagar dando risada, porque ele está pagando 1% na maquininha de cartão, por exemplo. Na verdade, assim, tentando resumir aqui a ópera, né? E vocês me corrijam se eu estiver entendendo errado. A gente está no cenário, então, de Black Friday. Black Friday, lógico, acontece no meio físico, mas grande parte no meio digital. E vem crescendo no meio digital, como o Iago está colocando, não só na Black Friday, mas na Black Friday acho que ela materializa bem esse momento. Então, a partir do momento que as empresas entendem os problemas que o meio digital vai gerar para ela, né, e potencializados pela Black Friday, primeiro ela começa a centralizar a gestão. Aí eu vou dizer assim, mais estoque, saber aonde que está vendendo, onde que não está vendendo, e até mesmo se posicionar nesses vários canais que são possíveis. Eu tenho um mínimo de organização nesse sentido. Mas aí você quase que gera um outro problema, que é o problema financeiro.
Eu falo, beleza, eu tô sabendo aqui aonde eu tô vendendo, o que eu tô vendendo, tô controlando meu estoque. Agora eu preciso receber isso aí. Sim. E eu preciso conciliar esse recebimento e eu preciso me posicionar aqui de um jeito que eu não vou tá vendendo e depois tomando prejuízo. Seja com taxas, seja com uma receita que não entrou, porque eu não questionei, de repente, um adquirente ou um banco ou um gateway de pagamento. É isso que você está colocando, né, Renan? Meio que o problema ele vai mudando de lugar, isso. né? Então, existem soluções complementares, né, de tanto bancária quanto soluções da gestão dos pedidos. E pelo que eu estou entendendo, o que vocês estão falando, não é... A software house não precisa necessariamente só entregar um modelo comercial do software dele convencional. Isso. Que é o aluguel do meu software, da licença. Você mesmo. Pode pagar tanto para usar. Não, eu posso, então, ter um comissionamento no pedido. Isso mesmo. Ou posso ter um comissionamento na transação. É isso que vocês estão colocando aqui. Exatamente, exatamente. Isso pode mudar aí o jogo da própria história da software house, né? Porque esse dinheiro já está na mesa. Já está passando por ali e o que ela precisa fazer é entender qual a melhor forma dela aproveitar esse dinheiro passando e pegar um pedacinho dele, porque faz sentido. Faz sentido a software house ter um share de tudo que está sendo transacionado ali. Entendi. Exatamente. Mas então, em termos até de estratégia para uma Black Friday, eu falei, né, no começo aqui, então não é só o cara vender o software dele, é com 50% de desconto. Mas se tem dinheiro de outro lugar, ele poderia fazer e ele conseguir calcular receitas vindas de outros lugares, ele tem recurso para poder fazer realmente um preço, né, mais competitivo no mercado para poder aproveitar a Black Friday e sim ter esse atrativo para chegar no prospect, no cliente, então. Talvez ela pode até vender no pós-Black Friday, né? Porque o cara vai se lascar tanto na Black, às vezes com uma venda vai maior. Vai doer demais. E vai doer, ele vai procurar o sistema, né? Okay. Eu acho que a Black Friday, ela só potencializa o problema. Quando o cara vai para uma operação de e-commerce, ele precisa criar uma operação nova. É diferente de vender no balcão, né? Então, eu acho que a Black Friday, ela potencializa isso. Legal. Né? Eu tô com dúvida, assim, porque quando você tem vou fazer essa analogia de novo. Você tem lá do meu cunhado. Desculpa aí, cunhado. Mas quando você tem, então, pessoas... Você tem uma loja física, você tem pessoas passando naquela parte ali do shopping e vendo a sua vitrine. Quando o cara vai para marketplaces ou e-commerces, qual que é a expectativa? Que as pessoas estão passando ali por aqueles marketplaces e vão comprar, né? Ou vão olhar as vitrines. Agora, quando a gente vai para o digital, a gente tem o advento ali das mídias pagas, do posicionamento, dos próprios marketplaces, né? Eu não sei, Iago, se todos eles têm alguma estrutura, por exemplo, para você pagar para colocar o teu anúncio no top, né? Mas imagino que grande parte tenha. Sim. Né? E nesse sentido, cara, você até comentou que a software house recebe um material, né? A gente tem um material de apoio para ajudar a software house a conversar com esse lojista, esse seller, e ajudar ele a vender. Mas eu não sei, eu tenho dúvidas de que esse material ele é suficiente para ingressar nesse mercado digital, porque é um outro, como o Renan falou, é quase que uma outra empresa, né, cara? Uma outra operação. Como é que você vê esse movimento aí do físico para o digital, no sentido de contar que simplesmente conectar com os e-commerces vão me trazer pedido? Legal. Esse movimento que aconteceu do físico e do físico para as redes sociais e das redes sociais para uma loja online, ele ainda está se consolidando, porque os pequenos negócios ainda estão nesse processo e eles estão descobrindo como que isso vai de fato se consolidar. Um outro ponto importante também é o padrão de consumo das pessoas, né? Estávamos no Tecno Update recentemente, ao lado do shopping lá na Zona Norte,
E andando lá com um colega, a gente percebeu como que diminuiu a quantidade de lojas, né? Então, essas lojas, o físico ele está tendo uma retração muito significativa em ambientes tradicionais de compra, como um shopping center, e muitas dessas pessoas estão já iniciando, migrando para o digital. E existem marketplaces ali mais fortes que estão se posicionando como principais referências e essas pessoas já buscam. Quando a gente olha para a software house, ela tem um papel importante em ajudar o cliente dela, e isso também passa, por exemplo, pelo Plug for Market. De que forma? Quando nós disponibilizamos esses materiais, treinamentos, orientações, a gente sempre sugere que algumas informações que são muito importantes sejam preenchidas. Uma boa descrição de produto, uma boa imagem, atualização, tentar não repetir o mesmo número de produtos, porque existem uma série de detalhes e validações que já fizemos que atrapalham na venda e geram uma baixa performance. E outras validações que os nossos próprios clientes já trouxeram para a gente. Mas mesmo assim, não é o suficiente, porque é um mercado que está mudando diariamente, principalmente pelo número de pessoas que está ingressando e começando a comprar online. A minha mãe, que tem 56 anos, ela é uma compradora online assídua. Olha aí. O Mercado Livre agradece a minha mãe, porque ela compra muito. Mas é uma pessoa que tradicionalmente não comprava há pouco tempo atrás. Então, tentar entender, principalmente portfólio, quais são os produtos, quantidade de SKUs. Tem marketplaces que, se você sobe muitos SKUs, ele vai baixar a sua performance, porque você está flodando ali o ambiente. Então, ter foco em alguns produtos faz muito sentido. Mas, em resumo, o grande ponto é uma descoberta diária que está sendo feita. Legal. E se a software house estiver fazendo essa descoberta sozinha, vai ser muito mais difícil. Verdade, cara. Com a nossa equipe vai ser mais fácil. Legal. Ou seja, a equipe já tem um know-how que fazendo uma analogia com o espaço físico, né? Como é que você monta a sua vitrine, meu? O que você vai colocar na tua vitrine aí, né? Se fosse um espaço físico. Qual é o manequim que você vai colocar? Que roupa que você vai colocar no manequim, né? Como que você vai colocar o preço? Então esse apoio também acaba caindo ali. Essa ajuda, né? A software house acaba tendo para poder ajudar o seller, né? O lojista, no final das contas. E é muito legal isso, porque eu vejo que as grandes empresas que já vendem nesse meio digital, né, eletrônico, os caras têm puta equipe, né? Tem. De marketing, de não sei o quê, que dão todo esse aparato, esse apoio. Um trabalho com dados muito rebuscado, muito forte. E o seller normal não tem isso disponível para ele. Ele vai brigar com um gigante, né, cara? Ele vai estar lá no meio da galera que tem um monte de recurso, um monte de gente ali gabaritada, né, para fazer análises. Então, importante ter esse apoio aí para começar a engrenar, né, também, e a disputar nesse mercado. A gente costuma dizer que é um processo de descoberta. Porque você sair do físico para o online, para o digital, realmente muito diferente. A gente já bateu nessa tecla várias vezes. Mas é um processo de descoberta, porque o pequeno negócio ele vai ter desafios muito particulares, diferente de grandes marcas, né, que já vendem. E hoje é muito comum um movimento como a indústria vendendo direto nos marketplaces. Então a indústria, hoje em dia, ela não está levando isso mais... Corta o caminho, ela está encurtando o caminho. E aí a gente vê vários players, a própria Nike, Brastemp, Electrolux, que são marcas consolidadas e estão disputando com o seller. Oficiais, né? Exatamente. Esse é um perigo. E assim, Renan, o que você vê, cara, nesse mesmo sentido, né, de posicionar o pequeno dentro desse ambiente digital? Eu acho que um dos grandes desafios também do pequeno é taxa. E aí, quando eu falo taxa, eu tô falando taxa da transação, no modo geral, não taxa necessariamente de cartão, né? Taxa de boleto, taxa de Pix. Como é que esse pequeno consegue competir em termos de taxa? Porque isso, no final das contas, vai ser o lucro ou o prejuízo dele também, né, nessa venda. Nesse mercado aí que tem os grandes lá dentro já, né? Eu acho que quando a gente fala de taxa, é inevitável considerar que toda transação vai ter uma taxa.
Isso tem que ser implícito no planejamento do proprietário ali. Por quê? Existe um hábito e um costume de fazer pagamento chave Pix. Passa a chave, faz o pagamento. Quando a gente está falando de escalar a venda e principalmente... Você falou pequeno, né? Pequeno, qual que é a sua chave? Meu CPF, meu ou CNPJ. Ou tá com o QR Code estático ali parado na exatamente. frente do caixa. E isso é de graça. Aham. Isso nunca vai deixar de ser de graça. Por mais que existam... já existiram várias fake news em relação a isso, né? Porque a Caixa está cobrando Pix. Porque o governo entrou e agora vai taxar o Pix. Vai acabar com a gratuidade. Não tem como isso acontecer, porque existe uma regulação do Banco Central falando que o Pix ele tem que ser gratuito para pessoa física. Mas para pessoa física, não. Né? Pessoa física, jurídica não. Verdade. Tá? Existe essa diferenciação. Quando a gente vai para uma situação onde a gente está falando de processos digitais, a gente está escalando isso. E trabalhar com chave estática expõe a empresa a um risco que muitas vezes ela não está nem vendo. Né? E se eu for falar sobre isso aqui, a gente vai ficar um tempão falando só sobre outro É um assunto para outro podcast. Possíveis fraudes de Pix. Então tem que ter uma tarifa. Fica a dica aí, gente. Aí, ó. Anota aí, marketing. Quando a gente fala de marketplace, a gente tem uma taxa lá dentro, que pode variar de 10% a 30%. Por quê? Porque ele está trazendo o cliente. Né? É o custo de aquisição. O CAC, né? É o CAC, parte do CAC. Quando a gente traz isso para canais próprios da empresa, ela tem mais autonomia para trabalhar com isso. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma venda por e-commerce via Pix, eu consigo ter uma tarifa de R$1 por Pix. Então, se eu estou vendendo um produto de R$200, eu estou pagando R$1 de tarifa. Se eu vendo esse produto no Mercado Livre, eu estou pagando R$20, por exemplo. Né? Então, você consegue ter maior flexibilidade. Né? Se você desenvolve canais próprios, você tem mais autonomia. Mas tem mais risco também. Como eu falei, tem chargeback, tem fraude, etc. Então, você tem que fazer uma gestão inteligente dessas tarifas. Isso vai muito também de você poder trabalhar com diferentes meios de pagamento. Vou dar um exemplo de uma solução que a gente tem lá, que chama Plug Bank Gateways, onde o cliente ele consegue construir um checkout e ele consegue escolher qual meio de pagamento ele vai trabalhar para cada tipo de pagamento. Então, ele pode direcionar o pagamento no cartão para um gateway, um pagamento de Pix para outro fornecedor, e aí ele direciona isso da melhor forma possível, ou ele trabalha com alguém que ele quer lá. Ele pode até criar, talvez, condições de desconto. Eu já vi isso em alguns marketplaces, né? Você vai pagar com Pix, você tem 10% de desconto. Sim. Isso, exatamente. Mas por quê? Porque a taxa dele, depois do fluxo de caixa ali, compensa, né? E aí você consegue ter mais autonomia nisso. E também não ficar dependente, porque às vezes acontece da software house também, ela vai lá e integra com gateway de pagamento. Ela vai lá e integra com o Mercado Pago, sai oferecendo Mercado Pago para todo mundo da carteira. Ele fica preso a um lugar só. Né? E o Mercado Pago ele é completamente padrão. Você não consegue negociar tarifa com o Mercado personalizável, Pago, né? Às vezes em outros gateways você consegue para um segmento ou outro ter uma tarifa um pouco mais competitiva. Aí ele chega lá no cliente dele, no seller, e fala assim, então agora eu integrei com o Mercado Pago, você tem que abrir uma conta no Mercado Pago para poder vender. Aí o cara fala, não, eu tenho no... Qual que é o outro? Tenho no Pagar.me. Eu tenho na Pagar.me lá, já tem. E aí, então, esse produto ele resolve isso. Ele poderia conectar o cliente dele a qualquer um dos. E integrado no RP. Às vezes o cara tá pagando 2, 3% no Pix, ele oferece Tecnopay e fala, o que eu consigo fazer para você? Tarifa 80 fixa. centavos a tarifa. Tarifa fixa. Entendi. E abre essa conta. Então ele ganha flexibilidade na taxa. Exatamente. Legal. E tem um outro ponto aí também, que é importante falar. Semana retrasada, o Mercado Livre divulgou que está construindo um RP por trás do Mercado Pago. Exatamente. Olha aí. Tá? Então, isso é um movimento que a gente já vê acontecendo há bastante tempo. Então, o que a gente falou, na verdade, de software que integra com marketplaces, de também abrir espaço para um concorrente, isso também é verdade para software na verdade, para meio de pagamento, que também está entrando nessa Porque os marketplaces, eles enxergam a dor ali. O cara vende, ele precisa emitir nota, então os marketplaces já emitem nota. Né? Já tem meio de pagamento. Qual que é o próximo passo?
E a gente consegue ver isso, Renan, com ERPs que começaram não sendo ERPs, né? Então, talvez um Omni da vida, que chega com uma mensalidade muito barata, o próprio Bling, que é um ERP, mas chega ali, tem planos iniciais de R$90, mas no fim ele vai ganhar com outras coisas, né? E é isso que a gente está falando para a Software House, que ela tem a oportunidade de ganhar dinheiro com soluções e entregas além do software dela, além do ERP. Exatamente. Legal. Cara, se eu tô entendendo aqui a nossa conversa, é o seguinte, se eu tentar resumir aqui, tá? E pra gente não ficar aqui também uns 5 horas de podcast. Traz a pizza, pô. Existe oportunidade nessa Black Friday de vender meu software, talvez até mais barato se eu arrumar de onde vem o dinheiro. E aí vocês colocaram possibilidades aqui. Possibilidades, tanto ganhar dinheiro diferente na transação, né, diferente, quando eu falo transação, do pedido e pagamento. ou do pagamento. E, além disso, ainda trazer uma organização para essas empresas que elas vão precisar. Elas só não entenderam ainda porque elas não estão tão nesse meio. Agora, ir para o digital é uma tendência. Seja nessa Black Friday ou seja nos próximos anos. O comércio digital está aumentando muito. O perfil do consumidor tá indo para essa direção. E aí ele começa a enfrentar, a Software House vai começar a enfrentar outros desafios, que são concorrentes, que vão ofertar isso, mas também vão ofertar RP. Ou seja, o ganha-pão dele hoje, a vaca leiteira dele hoje, passa a ficar em risco. Não porque a gente quer, mas porque existe uma mudança no É comportamento. uma realidade. Nesse segmento específico, né, que trabalha com venda online, etc., a própria Software House está indicando o cliente para o possível concorrente, Sim. porque ela não tem integração. Quando ela abre mão de contratar um serviço de hub por um valor muito baixo e ela prefere indicar um outro fornecedor, uma plataforma, para ela ter acesso a uma integração e ter uma gestão descentralizada, porque ainda assim a gestão é descentralizada, é o que o Renan trouxe. Ela está entregando o ouro na mão do bandido. Ela está dando a chave do cofre para ser levado. Cara, aí o cenário já é um cenário um pouco mais crítico, né? Porque fazendo um planejamento estratégico da minha software house, eu preciso me prever desses riscos aí, né? Que não é o risco talvez tão iminente hoje, Sim. mas é daqui. E na velocidade com que as coisas estão acontecendo, isso vai ser muito determinante eu estar posicionado no meu RP com esses recursos para que não chegue um outro aqui e tome o meu lugar. Sim. Exatamente. Exato. Às vezes a Software House pode pensar assim, mas então eu vou lá e faço integração com a API do cara que tem a ferramenta de integração com o Marketplace, que não é o white label, né? E aí vai falar pro cara, fala, você quer usar meu RP integrado com o Marketplace aqui, vai lá e contrata a ferramenta tal. Sim. Mas pensa que aqui a gente tá falando que o cara pode ter a ferramenta dele. Sim. Como protagonista, ele é o protagonista. Como protagonista, exatamente. O cara não vai saber que tem um terceiro na retaguarda, porque a ferramenta é white label. Na cabeça dele, é o RP que é dono da integração. Sim. O que eu penso é assim, oferecer o tipo de venda online e também aproveitar, né, essa onda da Black Friday, ela vai deixar de ser um que a gente chama na inovação de nice to have, sabe? Então, é legal ter esse recurso aqui de integração com o Marketplace. É legal ter aqui a integração com vários gateways aqui de pagamento. Cara, não é legal. Vai ser essencial. É bom você se preparar agora, porque vai ser essencial daqui a pouco. Além do seu cliente que vai precisar, por uma questão de gestão, você vai precisar se proteger de outros players que estão entrando no mercado. É isso que eu tô entendendo quando eu tô concluindo nessa nossa conversa aqui. Exato. E assim, é uma dor que vai, quando a gente fala de Black Friday, é uma dor que vai se perpetuar em alguns momentos, porque existem outros grandes momentos de pico de vendas no Brasil. Natal é daqui a pouco também, é logo depois da Black Friday. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Todos vão potencializando esse movimento, né? E vai começar a excluir aqueles que não estão preparados. É um movimento natural do mercado. Até porque os marketplaces eles punem bastante quem não opera Baixa bem performance, dentro.
Então, por exemplo, se o cara começa a vender e não tem estoque, ele começa a perder ranqueamento dentro dos marketplaces. Ou seja, a vitrinezinha dele vai sendo empurrada para baixo. Lá no canto. Gente, tem muito assunto aqui sobre esse tema, mas eu acredito que ele já elucidou bastante aí a nossa visão sobre esse movimento para o digital e potencializado pela Black Friday. Eu quero agradecer demais aí, Iago, prazerzaço falar com você, Renan, obrigado, cara. É muito bom ter pessoas especialistas e que acabam trazendo luz aí a situações que a gente não vai passando desapercebido, né? Em algumas estratégias que vão se tornando críticas no nosso dia a dia, a gente não vai nem percebendo. E eu acredito também que isso agregou bastante para você, Software House, e fugir um pouquinho da programação, né? do código. A gente falou aqui também sobre estratégia, sobre risco e como aproveitar essas oportunidades, esses desafios que não só a Black Friday, mas esse movimento para o comércio eletrônico está trazendo. Então, obrigado. As últimas considerações aí, Iago e Renan, para a gente encerrar, por favor. E pode fazer o jabá, tá? Legal. Agradecer mais uma vez aí por termos esse bate-papo, foi muito legal, é muito bom ouvir e estar nesse tipo de discussão, porque é o nosso dia a dia e faz muito sentido a gente poder compartilhar, né? Um dos nossos valores, conhecimento, compartilhar conhecimento. E como recado final, é dizer para a Software House buscar soluções que vão além do software dela. Exatamente o tema do nosso podcast. Boa. Porque o software a gente sabe que ela é especialista, que ela manja tudo, que ela entende de cabo a rabo. Mas existem outros pontos que são importantíssimos. E o Plug for Market está aqui para poder apoiar a Software House nessa digitalização, nessa caminhada para levar os clientes dela para o meio digital. Boa. Então, quero deixar aqui a sugestão de vocês conhecerem um pouco mais do Plug for Market. O pessoal vai deixar aqui os links para vocês acessarem as informações e seguimos à disposição. E espero vocês aqui na nossa próxima conversa também. Boa. Renan? Legal. Queria agradecer também o convite, poder estar aqui falando sobre meio de pagamento. Eu queria deixar uma última reflexão, que o software está se tornando cada vez mais uma plataforma. E para a gente pensar sobre isso, eu queria deixar, para quem está nos assistindo, pensar o seguinte: quantas agências bancárias foram fechadas nos últimos 5 anos? Verdade, cara. Teve redes que fecharam 90% das agências bancárias físicas. E aí eu queria deixar a pergunta: aonde que esse cliente está fazendo o que ele fazia na agência? Né? Ele está fazendo no software. Então, nosso papel no PlugBank é permitir que o cliente faça o que ele fazia na agência, que hoje ele faz no aplicativo, dentro do software e de maneira automatizada. Então, a Software House ela precisa estar olhando para isso. E sem ficar preso num banco só, né, Renan? Exatamente. Um risco, eu acho que exatamente. Legal. Nós temos lá no PlugBank, eu acredito que 50, 60, 70 instituições financeiras integradas em todas as nossas soluções, e o cliente consegue fazer tudo de dentro do RP. Isso leva mais segurança, automação, menos tempo, uma série de benefícios aí. Então eu queria deixar para quem está assistindo a gente, entra lá no site da TecnoSpeed, conheça as soluções do PlugBank, ou então chama um consultor nosso lá e fala para ele, eu preciso fazer isso dentro do RP, como que a gente faz? Tenho certeza que a gente vai saber orientar. Boa. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Para a gente finalizar, eu queria destacar que a TecnoSpeed ela é referência, né, em soluções para desenvolvedores de software, mas a gente vai muito além dos nossos softwares, né? E eu tô aqui com um troféuzinho, não sei se está dando para ver. Esse troféuzinho aqui é do CS Academy Awards. Não sei se eu pronunciei certo, como um case de sucesso do TecnoSpeed. Foi reconhecida nacionalmente como uma empresa que, de fato, se preocupa com o sucesso do cliente. E a gente está falando aqui justamente sobre como você pode ter estratégias para ter mais sucesso na tua software house. Tá aqui, ó, não é a TecnoSpeed que está falando, é o mercado, né? É essa premiação que justifica, é o que a gente vem fazendo e levando também mais sucesso para você. Beleza? Valeu, galera, até o próximo videocast aí. Falou!